Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que Zelensky está apostando alto no encontro com Putin na Turquia, hein? Pois é, o conselheiro direto de Zelensky, Mikhailo Podolyak, disse que o presidente só vai para a conversa se Putin também estiver lá. Segundo ele, Zelensky não está disposto a encontrar nenhum outro representante russo em Istambul a não ser o próprio Putin. E adivinha quem está dizendo que pode aparecer lá em Istambul? Isso mesmo que você pensou. Trump, que está em plena visita ao Golfo Pérsico, chegou a dizer que poderia voar para Istambul para participar do encontro que está previsto para quinta-feira. E ainda disse: não subestimem a quinta-feira na Turquia, hein? Do lado ucraniano, Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelensky, disse que a viagem à Turquia é uma prova de que Kiev está pronta para o diálogo. Em uma conferência em Copenhague, ele afirmou que, para isso acontecer, o cessar-fogo tem que vir primeiro. Bom, do lado russo, quando perguntado sobre essa exigência de Zelensky, Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse apenas que a Rússia continua se preparando para as negociações e que, por enquanto, não tem mais nada para comentar. Gente, até agora não houve nenhuma confirmação oficial sobre a ida de Putin a Istambul, tá? E aí, você acha que Putin vai ou acha que ele não vai ceder à pressão de Zelensky? Será que é medo de enfrentar Zelensky ou apenas uma forma de ele ganhar tempo? Bom, agora que vocês já registraram o comentário de vocês, vamos ver se aparece mais alguma pista ao longo do vídeo que faz vocês mudarem de opinião, né? Bom, segundo 3 fontes com conhecimento direto do assunto, Steve Witkoff e Kate Kellogg, 2 enviados de alto escalão ligados a Trump, estão com viagem marcada para a Turquia. A missão deles é participar de possíveis conversas sobre como pôr fim à guerra. Mas tem um porém, né? Até agora ninguém sabe se representantes do governo russo vão aparecer. Um alto funcionário dos Estados Unidos falou de forma bem direta: ainda não está claro se alguém do governo russo vai participar das conversas. E quando a imprensa procurou a Casa Branca, o Departamento de Estado, o Conselho de Segurança Nacional e o próprio porta-voz Witkoff, ninguém quis comentar. O que a gente sabe até agora, é que o Kremlin continua mantendo mistério, né? Dmitry Peskov, que é porta-voz de Putin, disse que assim que o presidente achar apropriado, ele vai anunciar. Bom, meus amigos, mudando de assunto, vamos falar sobre a Líbia. Mais precisamente sobre o que está acontecendo em Trípoli. O assassinato de Abdel Ghani al-Kikli, mais conhecido como Geniwa, líder da temida milícia SSA, provocou uma nova onda de violência em Trípoli. Ele foi morto na noite de segunda-feira na sede de uma brigada de combate ligada ao exército líbio. Segundo fontes que têm contato com as forças de segurança, ele foi morto justamente no momento em que disputava espaço com outras milícias rivais, incluindo grupos associados à Misrata, que, como vocês sabem, tem bastante peso militar na Líbia, né? Logo depois da confirmação da morte, a cidade explodiu em confrontos armados. Ouviu-se muitos tiros em Abu Salim, Salaedin e até no centro da capital. De acordo com o Centro de Medicina de Emergência da Líbia, ao menos 6 corpos foram recuperados nas áreas de confronto. A situação ficou tão ruim que o próprio Ministério do Interior do Governo de Unidade Nacional pediu que a população ficasse em casa. E o que se viu nas ruas foi o caos, né? Motoristas acelerando, buzinando, moradores assustados, relatando luzes vermelhas nos céus e rajadas de tiros madrugada adentro. A missão das Nações Unidas na Líbia também se manifestou pedindo o fim imediato das hostilidades e alertando que ataques contra civis podem ser considerados crimes de guerra. Agora, quem era esse tal de Geniwa, hein? Bom, ele é um nome central no xadrez de poder em Trípoli. Ele comandava uma das milícias mais bem armadas e estava sob o guarda-chuva do próprio Conselho Presidencial do governo Deiba, que é reconhecido pela ONU desde 2021. Mas sua ficha é longa, né? Envolvimento em tortura, pontinho, execuções extrajudiciais, corrupção e abusos contra migrantes. A Anistia Internacional e o Centro Europeu de Direitos Humanos já tinham denunciado seu grupo como um dos principais responsáveis pela violência sistemática dentro dos centros de detenção de imigrantes no país. O nome dele também aparece numa denúncia de 189 páginas apresentada ao Tribunal Penal Internacional em 2022, onde é listado como possível coautor de crimes contra a humanidade. Em março desse ano, ele foi fotografado em Roma, visitando um ministro líbio internado após um atentado. Dando um pulinho na China e falando um pouco sobre o Brasil, o país assinou alguns protocolos com a China que liberam a exportação de um subproduto do etanol, que é bastante valorizado na alimentação animal. Estamos falando do DDG, ou grãos secos de destilaria, que são usados especialmente na nutrição de porcos, bovinos e aves. Mas por que isso é tão importante? Porque esse mercado é hoje praticamente dominado pelos Estados Unidos. Segundo um documento do governo brasileiro que foi acessado pela imprensa, essa medida faz parte de uma estratégia mais ampla do Brasil para aprofundar os laços agrícolas com a China. A produção doméstica de DDG aqui no Brasil está aumentando, e acaba criando a necessidade de encontrar novos mercados consumidores. Agora, segundo o Guilherme Nelasco, que é presidente da União Nacional do Etanol de Milho, Brasil e China estão trabalhando nesse acordo sanitário desde 2022. Ele disse o seguinte:
Isso abre uma oportunidade para o Brasil se tornar outro fornecedor, uma nova opção para a China em produtos de nutrição animal. Para nós, significa restabelecer e fortalecer a relação entre os mercados brasileiro e chinês, que compartilham muitos interesses comuns. Gente, em 2024, os Estados Unidos foram praticamente os únicos fornecedores de DDG para a China, tá? Dominando o mercado com 99,6% das importações em volume, o que gerou uma receita de quase 66 milhões de dólares, segundo os dados da aduana chinesa. Estima-se que mais de 10 novas usinas estão sendo construídas aqui no país, com previsão para começar a operar entre os próximos 2 a 3 anos, produzindo tanto etanol de milho quanto DDG. A expectativa é que a produção brasileira de DDG possa chegar a 5 milhões de toneladas já na safra de 2025-2026. Tá, e não parou por aí, tá? Nesse encontro em Pequim, além do DDG, os dois países também assinaram protocolos que permitem a exportação de carnes de aves e produtos de pesca extrativa do Brasil para a China, o que com certeza pode beneficiar setores importantes da economia brasileira. Bom, gente, dando um pulinho no Oriente Médio, vamos falar um pouquinho sobre o programa nuclear do Irã. Segundo informações que estão vindo de Teherã, o Irã está ventilando a ideia de criar um consórcio de países do Oriente Médio, incluindo ele próprio, além da Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de realizar o enriquecimento de urânio de forma conjunta. É, isso mesmo. É um programa que seria multinacional de enriquecimento com sede nas instalações iranianas. A proposta, segundo fontes iranianas, seria uma forma de contornar algumas das principais objeções dos Estados Unidos à continuidade do programa nuclear iraniano. A lógica é a seguinte: ao permitir que engenheiros e técnicos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes tenham acesso às tecnologias nucleares iranianas e participem diretamente do processo, o Irã estaria oferecendo uma espécie de transparência ampliada, tornando esses países do Golfo partes interessadas e corresponsáveis por esse programa. E tem mais: o consórcio, se de fato sair do papel, teria como base os níveis de enriquecimento estabelecidos pelo Acordo Nuclear de 2015, aquele firmado entre o Irã e o grupo das 6 potências e que foi abandonado unilateralmente por Trump em 2018. Em outras palavras, o urânio seria enriquecido a um nível de 3,67%, bem abaixo dos atuais 60% que o Irã vem mantendo. Agora, gente, só para lembrar, o nível de 60% está bem perto dos 90% necessário para fins militares, tá? E isso vem sendo uma grande preocupação da comunidade internacional. Como diz o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, esses níveis atuais ultrapassam em muito qualquer necessidade civil. E aí entra uma curiosidade importante. A proposta desse consórcio não foi oficialmente apresentada durante os diálogos entre Teherã e Washington, mas já está circulando em alto nível dentro do governo iraniano. No último domingo, Araki, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, participou de uma rodada de negociações com os americanos em Omã e logo em seguida viajou a Dubai para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes, o Sheikh Abdullah bin Zayed. Vale lembrar que os Emirados Árabes não enriquecem seu próprio urânio, tá? Apesar de operarem a usina nuclear de Barakan, a primeira do mundo árabe em plena operação e que já conta com uns 4 reatores funcionando. Hoje ela é capaz de fornecer até 1/4 da eletricidade do país. Se os sauditas e os emiradenses começarem a enviar engenheiros para acompanhar o processo no Irã, isso traria uma nova camada de visibilidade sobre o programa nuclear iraniano. E isso, na prática, pode reduzir a dependência exclusiva da comunidade internacional com relação a inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, Agora, como tudo isso se encaixa nas negociações maiores? Bom, gente, os Estados Unidos vinham sugerindo que um acordo precisava ser fechado em até 2 meses desde o início das conversas, Mas, como você já deve imaginar, à medida que os detalhes técnicos vão ficando mais complexos, é cada vez mais provável que essas negociações se estendam pelo verão do hemisfério norte. Segundo Majid Havansh, outro vice-ministro iraniano, por um período limitado, o Irã pode aceitar uma série de restrições sobre o nível e o volume de enriquecimento, ou seja, há espaço para barganha, mas tudo dentro de um prazo e provavelmente com contrapartidas claras. O ministro de Relações Exteriores de Omã, Badr al-Buzaid, comentou de forma mais velada, mas parece ter se referido a essa proposta, dizendo que há ideias úteis e originais que refletem um desejo compartilhado de chegar a um acordo honroso. Essa fala é um bom termômetro de que a diplomacia regional está acompanhando e talvez até apoiando esse novo caminho, É importante lembrar, que essa ideia não surgiu do nada, tá? Essa proposta de consórcio já havia sido lançada anteriormente por Sayed Hussein Mousavian, ex-negociador nuclear iraniano, e pelo físico de Princeton, Frank von Hippel, num artigo publicado em outubro de 2023 na Bulletin of Atomic Science. A proposta dele trazia justamente essa estrutura: Arábia Saudita e Emirados Árabes como acionistas, financiadores e com acesso tecnológico,
além de servirem como garantia extra de que o programa tem fins puramente civis. Agora, será que essa proposta tem chances reais de avançar? Será que ela vai aliviar as tensões ou vai adicionar apenas mais uma camada ao quebra-cabeça geopolítico do Golfo, hein? E mais importante, como Israel e outros atores da região vão reagir? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.